A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores dos nossos juvenis. Aqui quem vos fala é a missionária Vânia da Silva, trabalhando junto com vocês nestas pré-aulas para os nossos juvenis, nesta lição muito linda que nós estamos na penúltima lição, que fala sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Hoje a lição está maravilhosa, muitos recursos, muito linda, muito profunda. Se esta é a sua primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar o seu nome, as suas notificações, para que você possa receber, não é, a nossa lição assim quando ela saia, para poder estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos na lição de número 12 e vamos estar falando sobre a vida após o cativeiro. Tivemos falando sobre todo esse percurso desde o início do povo de Israel, como ele nasceu, até mesmo quando eles foram levados para o cativeiro, e agora, nesta lição, estaremos ensinando, estaremos aprendendo sobre quando o povo de Israel saiu depois dos 70 anos do cativeiro da Babilônia, quando eles regressam para sua casa. Foi um momento fácil para eles? Eu creio que não. Teve muitos desafios e nós vamos estar falando sobre muitas pessoas, muitos personagens. A Bíblia é riquíssima, não somente na história, em poder dar a cada um de nós todos esses detalhes sobre este império no qual o povo de Israel esteve vivendo, não somente o babilônico, mas o medo-persa. Como de costume, nós temos o nosso roteiro, onde nós dividimos em 3 tópicos a nossa lição, e você vai poder encontrá-lo na descrição do vídeo. Também este PowerPoint que nós temos usado, vocês também poderão encontrar, assim como alguns recursos que nós vamos dar. E hoje nós temos uma folhinha muito especial que nós preparamos para vocês, aonde nós damos toda a relação dos reis persas, dos personagens bíblicos, assim como dos editos, e quando nós chegarmos lá, nós iremos mostrar para vocês. Amém? Eu espero que você tenha tido até esse momento um período muito abençoado com seus alunos, estudando sobre essa viagem no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que a sua vida e a sua classe foi enriquecida para a glória do nome do Senhor. E já aqui mostrando e lembrando os irmãos que quando nós terminarmos esta nossa lição daqui a 2 domingos, nós estaremos começando uma nova lição, e esta será uma viagem pelo Novo Testamento. Eu já estou muito feliz de saber que eu estarei aqui com vocês também para poder fazer este percurso, e assim, dentro desses 2 trimestres, nós estaremos cobrindo toda a Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Muito bem, vamos lá então, lição de número 12, a vida após o cativeiro. Portanto, essa lição do dia 23 de março de 2025, lição de número 12, o nosso texto áureo está em Neemias capítulo 1, versículo 3, que diz: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1 e 3, e a nossa leitura bíblica está em Esdras capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Portanto, o nosso estudo de hoje está dividido em 3 tópicos, como nós falamos, e o primeiro tópico é o regresso do cativeiro. Segundo, as expedições de retorno, ou seja, o povo de Israel, o povo de Judá, não voltaram todo mundo ao mesmo tempo. Houveram 3 expedições, 3 retornos. E em terceiro lugar, as oposições para a reconstrução, reconstrução dos muros, reconstrução das portas, reconstrução do templo. Amém? Neste mapa do Império Medo-Persa, vocês vão ver aí a máxima extensão de território do Império Persa. Foi um império muito grande. Vocês também vão ver aí 3 lugares onde tem uma setinha vermelha que mostra as 4 capitais deste império. Nós vamos ver que uma se chamava Suzã, e é onde nós vamos ter a história de Ester e Mardoqueu. Vamos também ter a cidade de Persépolis, a cidade de Passárgada e a cidade de Ecbátana, ok? Então essas 4 cidades eram capitais
do Império Medo-Persa. Algumas delas, como Suzã, era um lugar aonde no verão os reis passavam o seu tempo, outras no inverno, outro era centro administrativo, cultural. Então nós vamos ver que toda esta extensão, não é, que levou na Turquia, que levou no Egito, que tomou toda a parte do Oriente Médio, chegando até mesmo quase à Índia, nós vamos ver que este foi o grande território deste império grandioso chamado Império Medo-Persa. Muito bem? Vamos então tecer alguns comentários sobre este império, não é? Como nós já vimos aqui, o Império Medo-Persa, ele foi criado de uma aliança entre 2 países, a Pérsia e a Média. Este território hoje, nos dias atuais, é aquilo que nós chamamos do país do Irã. Portanto, apesar de ser um país de muita dificuldade de poder se entrar lá, devido todas as circunstâncias políticas, nós vamos ver que muitas ruínas, túmulos, por exemplo, o túmulo de Ezequiel, o túmulo de Ester, o túmulo de Mardoqueu, todos eles se encontram hoje no que é o Irã. Portanto, a aliança entre Média e Persa fizeram este reino chamado Medo-Persa. Você vai lembrar daquela estátua de Nabucodonosor, que a cabeça de ouro representava a Babilônia. E o peito, que era feito de prata, simbolizava o reino Medo e Persa. Ou seja, não somente o peito, mas os braços, não é? Então falava de 2 reinos, Medo-Persa. Nós já vimos aqui então que 4 capitais havia neste império. Suzã, por exemplo, era uma das primeiras capitais e era a residência de verão dos reis. Em segundo lugar, nós temos Persépolis, e Persépolis foi construída pelo imperador, pelo rei Dário I, e foi uma das capitais mais importantes e era o centro administrativo e cultural da Pérsia. Nós vamos ver também que Parsagade era a terceira capital e foi a primeira capital do império e foi onde Ciro o Grande, ou também chamado Ciro II, que ele então vivia e ele reinava dali. E último lugar, Ecbatana, ok? Que foi a antiga capital do Império Medo, conquistada pelos persas, sendo então a residência de inverno dos reis. O ápice do Império Medo-Persa foi dado no período do rei Dário I. E este rei, então, ele fez grandes coisas. Ele mesmo construiu esta capital, Persépolis, e nós vamos ver aí daqui a pouquinho uma fotografia do palácio, ou seja, das ruínas do seu palácio em Persépolis, que está bem perto de hoje a capital do Irã, que se chama Teherã. Vamos ver também que este Império Medo-Persa foi o que venceu ou que conquistou o Império Babilônico, e isso aconteceu no ano 539 a.C., e quem entrou e quem invadiu e quem tomou este grande império, esta grande Babilônia, foi o rei Ciro, Ciro II, ou chamado também Ciro o Grande, porque ele teve grandes conquistas. Este Império Medo-Persa, infelizmente, não ficou para sempre, não é? Ele foi sucedido pelo Império Grego. Se vocês lembrarem da estátua de Nabucodonosor, não é? O terceiro império era chamado o Império Grego. Por isso, o Império Medo-Persa caiu, ruiu, no ano 331 a.C., quando Alexandre Magno, não é? Então ele toma a Pérsia e então ele junta a este grande império chamado o Império Grego. Muito bem, vamos ver aí, esta fotografia é da cidade de Persépolis, que era a capital da Pérsia, e estas ruínas são as ruínas do Palácio de Dário em Persépolis, que ele mesmo construiu. Existem muitos relevos, não é? De toda a cultura medo-persa encontrada até o dia de hoje. Nós vamos ver também que Suzã era outra capital e esta fortaleza aí é colocada, ela foi construída em cima das ruínas do palácio de Dário em Suzã.
Ou seja, nesta cidade foi aonde Ester, Mardoqueu, eles viveram também. Então, para que você possa ter uma ideia dos personagens que viveram nesta época dessa lição que nós estamos falando, eu coloquei aí no lado esquerdo os personagens bíblicos do pós-exílio, ou seja, todos aqueles que vieram depois de Daniel, Ezequiel, Jeremias, não é? E no lado direito você vão ver o nome dos reis do Império Medo-Persa que são mencionados na Bíblia de acordo com a história de cada um desses personagens bíblicos. E em terceiro lugar, lá embaixo, vocês vão ver os livros da Bíblia que descrevem a história do pós-exílio destes personagens, que é o livro de Esdras, Neemias, Ester, o livro do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Portanto, aí nos personagens bíblicos pós-exílio, nós vamos ver Zorobabel e Jesua. Eles foram aqueles que vieram para reedificar o templo do Senhor, para reconstruir o templo. Esdras, ele veio para poder ensinar a lei e para restaurar o culto e sacrifícios para o povo que havia retornado do cativeiro. Ester e Mardoqueu, nós vamos lembrar de sua história, ainda que nós não iremos falar sobre eles aqui nesta lição. É importante lembrar que o livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, fala sobre as pessoas, sobre os cativos que regressaram para Jerusalém. Entretanto, o livro de Ester fala sobre a história dos judeus que permaneceram no Império Medo-Persa. Nem todos voltaram. Muitos deles ficaram. E a história de Esté e Mardoqueu vai tratar e vai falar exatamente desses judeus que não retornaram, mas que ficaram. Neemias, ele veio para poder reedificar os muros e as portas. Ele foi um dos governadores de Jerusalém, de Judá. E também outros personagens bíblicos importantes. Foi o profeta Ageu e Zacarias, e depois, tempos mais tarde, nós estaremos falando sobre ele, na próxima lição sobre o profeta Malaquias. Amém? No caso do reis do Império do Medo-Persa que estão mencionados na Bíblia, nós vamos ver em primeiro lugar o rei Ciro II, que foi ele que Isaías profetiza sobre ele, dá o seu nome e Deus usa antes mesmo de Judá ir para o cativeiro. Deus já havia dito que haveria de ter que haveria de liberar o povo para poder voltar do cativeiro. Em segundo lugar, Dário o Meda, a pessoa do rei Dário o Meda, nós vamos lembrar da história de Daniel. Naquele episódio que Daniel é lançado na cova dos leões, este é o rei que é mencionado. E é ele que permite Zorobabel voltar para Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém. Vamos encontrar também Dário I. Vamos lembrar que nestes nomes, assim como era no Egito, assim como era em Roma, assim como era na Pérsia, assim como era na Babilônia, havia muitos nomes, né, no Império Grego também, que se repetia e por causa disso era-lhe dado o nome de primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Portanto, Dário I foi aquele rei medo-persa da história de Esdras. E o rei Xerxes, ou também chamado de Assuero, que foi aquele da história de Ester, que foi o rei que se casou com Ester. O seu filho, Artaxerxes I, é aquele que se dá a história de Neemias, que Neemias era o copeiro dele. Então, todos esses reis, nós vamos ver do Império Medo-Persa, são mencionados na Bíblia Sagrada dentro da história do pós-exílio. Amém? Nosso primeiro tópico que diz o regresso do cativeiro. Em primeiro lugar, a instrumentalidade do rei Ciro para isso acontecer. Segundo, a realidade de Jerusalém. Como é que estava Jerusalém? Quando este povo, lembre-se que os mais pobres da terra haviam ficado, o povo saiu para o cativeiro 70 anos, agora é
voltar para Jerusalém, mas qual era a realidade do povo que havia ficado em Jerusalém? E em terceiro lugar, os desafios dos que regressaram. Muito bem, foi-lhe dado a porta, abriu-se a porta. Vamos lá, podem voltar. Mas será que era somente assim? Meus queridos, para voltar para Jerusalém, levava 3 meses e 18 dias viajando. Era fácil? Como é que era feito isso? Amém? Portanto, vamos lá ver. Então, a instrumentalidade do rei Ciro. Isaías profetizou sobre Ciro como seu pastor, dando e abrindo a porta. E no domingo passado, nós vimos aqui na nossa lição de número 11, vimos até aquele cilindro de Ciro, no qual está escrito que ele liberou para os povos que estavam em cativeiro voltarem para suas terras e para reconstruir seus templos e para que eles pudessem seguir a sua religião. Amém? Muito bem, então vamos lá ver. Isaías 44:28 diz: Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Então Isaías estava profetizando que este homem chamado Ciro, que não havia nascido ainda, o império não era império ainda. Entretanto, o nosso Deus, aleluia, ele pode dizer, ditar o que vai acontecer, porque ele é onisciente, aleluia, e ele já conhece o futuro de todas as coisas. Portanto, este Ciro disse para Jerusalém: ser edificada, e disse ao templo: funda-te, aleluia. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha aí como é que Deus chama Ciro: ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isso foi uma verdade, meus queridos. Ciro, ele não teve que entrar, nem brigar, nem lutar, não. O povo, se vocês lembrarem na história de Daniel, quando Belsazar ele viu aquela mão, o que foi que Deus disse? Olha, o teu reino foi posto na balança e tu te encontraste em falta. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Belsazar ele morreu e os medos e os persas e Ciro entrou na cidade. E ou seja, eles não tiveram que fazer muita coisa. As portas se abriram e eles entraram pelas portas da cidade. Amém? Segundo Crônicas 36:23, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Lembra-se da extensão do seu reinado? E disse: e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, ou seja, dos judeus, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Aleluia. Portanto, estes decretos foram feitos por Ciro, e o povo então pôde sair de volta para o seu país, cumprindo a profecia de Jeremias capítulo 29. Aí ainda nós vamos ver o túmulo do rei Ciro, que se encontra também no Irã. Então, se você for lá, não é, você poderá encontrar o túmulo deste grande rei que foi usado por Deus para liberar o povo de Israel. Em segundo lugar, a realidade de Jerusalém. Como é que estava Jerusalém? Neemias, ele recebe uma notícia. Olha aí o que é que diz Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, lembra-se? Então, Neemias estava também, ele também vivia em Suzã, uma das capitais do Império Medo-Persa, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, ou seja, vieram lá de Judá e voltaram para onde estava Neemias. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Como é que está tudo por lá? E ele diz: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria.
e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Você pode imaginar como foi que Nabucodonosor deixou toda Jerusalém e daquilo ali ninguém construiu, ninguém fez nada, simplesmente foi deteriorando-se. E agora a notícia chega aos ouvidos de Neemias. Neemias estava numa posição ótima, maravilhosa. Ele era o copeiro, trabalhava na corte. Entretanto, Deus tinha um plano para este homem, aleluia. E quando ele ouve a mensagem, o seu coração ficou triste. Neemias 2:3, o que é que diz? E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? Neemias estava oferecendo o vinho, a bebida para o rei, e a Bíblia diz que o seu rosto, o seu semblante, pela primeira vez, estava triste. E o rei perguntou: O que está vendo contigo? Eu nunca te vi assim. E então ele fala a realidade do que estava acontecendo com seus irmãos, com o seu povo em Jerusalém. Versículo 17. Então lhes disse: Bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Aleluia! A notícia chegou, está tudo ruim por lá, e o que fazer? A Bíblia diz que Deus tocou no coração de Neemias para voltar a Jerusalém, para poder fazer o quê? Para reedificar os muros e para reedificar as portas da cidade. Por quê? Porque é verdade que outras pessoas, outros judeus já estavam por lá. Zorobabel já estava lá, Esdras já estava lá. Entretanto, uma cidade sem muros, uma cidade sem portas. Meus queridos, é a mesma coisa que você deixar a sua casa abandonada, aberta para qualquer um entrar. Assim estava a situação de Jerusalém. E Deus toca em Neemias para exatamente fazer sair do seu conforto e ir para Jerusalém. Muito bem. Mas quais eram os desafios daqueles que estavam regressando? Será que era fácil? Olha, vamos lá, coloca a mochila, faz as malas e vamos embora. Muito bem. Ia embora, mas eram 1.500 quilômetros. E estes 1.500 quilômetros caminhando a pé, ou de cavalo, ou com alguma burrinha, o que acontecia? Levava-se 3 meses e 18 dias para chegar desde o Império Medo-Persa, desde Suzã até Jerusalém. E, meus queridos, o caminho não era fácil. O caminho era perigoso. Havia muitos bandidos, havia muitas pessoas que estavam ali para destruir. Lembre-se, muitos desses homens, como foi Esdras, por exemplo, ele foi que trouxe todo o material que Deus disse: olha, vocês vão levar. O rei disse: leva ouro, leva prata, leva os copos, leva os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor trouxe para cá, leva tudo de volta. Mas você pode imaginar este povo voltando com todo este tesouro, o perigo que não havia de bandidos, de poder os destruir e os matar pelo meio do caminho. Amém? Quais foram os desafios? Em primeiro lugar, nós vamos ver no Salmo 126, versículo 1 e o 2, que em primeiro lugar foi uma alegria quando Deus disse, não é? Olha aí, povo saindo, chegando em Jerusalém. Você pode imaginar, caminhando 3 meses, irmãos, era muito cansativo. Chegar lá com menino, com animal, com pessoas, com velho. Quem queria, porque a palavra foi dada aberta. Quem quiser, volta. E muitos voltaram. Salmo 126, 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Oh, vamos lá voltar, né? Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Verdade. Mas e o perigo? E os desafios para voltar? Vamos lá ver, Neemias 2:7.
Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dessem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ou seja, havia outros reinos. Eles não simplesmente podiam, olha, tá aqui na estrada, põe a mochila atrás e vamos embora. Havia perigos e havia reinos também. Tinha que ter salvo-condutos para poder passar por estes reinos até chegar em Judá. E Neemias pede isso ao rei Artaxerxes. Vamos lá, Neemias 2:8, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar, e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, meus queridos, o Império Medo-Persa abriu tudo, deu dinheiro, deu tesouro, devolveu tudo aquilo que era dos judeus. Vocês agora podem levar tudo isso de volta para vocês. Mas a viagem era longa, era desafiante para o povo. Olha aí, no tempo de quando Esdras voltou, o que acontece? Esdras disse para o rei Dário, disse: olha, eu quero voltar, eu vou lá para poder ensinar a palavra. E ele disse: muito bem, quem quiser voltar contigo, volte. Mas o perigo era grande. Esdras estava levando uma grande parte da riqueza, do ouro e da prata de volta, não é? Dinheiro para reconstruir todas as coisas. E olha aí o que ele diz no capítulo 8, versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Ou seja, o rei Dário poderia ter dado pessoas, soldados, para os defenderem, mas eles já tinham recebido tanto que Esdras ficou envergonhado de pedir ainda mais um exército para os levar e os proteger. E como ele bem disse: olha, o nosso Deus é que vai nos proteger. E aí, meus queridos, vai a fé em ação destes homens de Deus para poder chegar, e chegaram no lugar, devolvidos até Jerusalém. Amém? O nosso segundo tópico vai falar sobre as expedições de retorno dos exilados. Vamos lembrar que quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles não voltaram todos de uma vez só, mas eles voltaram em diferentes etapas. Houveram 3 diferentes regressos, 3 diferentes expedições de regresso para Jerusalém. Em cada uma dessas expedições que voltaram, veio uma pessoa liderando aquela caravana, e cada um deles vieram com um propósito diferente para fazer em Jerusalém. Portanto, nós vamos ver que os 3 homens, as 3 expedições foram quais? A primeira foi com Zorobabel. E Zorobabel, juntamente com Jesua, estes vieram no ano 536 a.C. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, nós temos a Esdras, que era um hábil escrivão. Ele era sacerdote e por isso ele veio para voltar para ensinar a palavra de Deus ao povo, para que eles não voltassem, não pecassem como seus pais fizeram. Então, Esdras é esta pessoa que volta no ano 458 antes de Cristo para isso. E em terceiro lugar, a pessoa de Neemias, que veio para reconstruir os muros da cidade, assim como suas portas. E nós vamos ver que Neemias, ele regressa com um número de pessoas também no ano 445 antes de Cristo. Amém? Então, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, eles foram para a Babilônia em 3 diferentes expedições. E quando eles regressaram também em 3 expedições diferentes. O de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Amém? Muito bem. Neste gráfico que você está vendo, eu preparei esta folhinha e vocês vão poder encontrar ela, não é? Na descrição do seu vídeo. Em primeiro lugar, vocês vão encontrar aqui
Em cima, os reis da Pérsia, muitos daqueles que nós falamos sobre eles, não é? Dário, Xerxes, Artaxerxes e etc. Em segundo lugar, nós vamos ver nesta segunda coluna sobre os 3 regressos do exílio. Então, nós vamos ver o que foi que aconteceu nessas diferentes épocas. Nesta outra coluna, vocês vão ver os livros bíblicos escritos, o livro de Esdras, o livro de Ester, a outra parte do livro de Esdras e o livro de Neemias. É aonde ocorre a história, não é? Destes reis e do que está acontecendo em Jerusalém dentro destes livros. E, finalmente, os profetas que viveram em cada um destes tempos. Profeta Daniel, profeta Zacarias, profeta Ageu, profeta Malaquias. E, é claro, depois disso você vai ver que vem o período interbíblico, o período de silêncio. E nós vamos ter uma lição especial só sobre isso também, que é a nossa última lição. Abaixo, vocês também vão encontrar os 4 editos para a reconstrução de Jerusalém, dadas por diferentes reis do Império Medo-Persa, Ciro, Dário e Artaxerxes. Vamos ver também o regresso do exílio a Jerusalém, por Zorobabel, por Esdras e por Neemias. Amém? Então, é uma folha muito rica, meus queridos. Amém? E eu espero que seja de bênção para a sua vida, para o seu estudo pessoal, para os seus alunos. Sendo assim, vamos lá, as expedições de retorno. A primeira, por Zorobabel, para a reconstrução do templo. Vamos ver aí que Zorobabel com Jesua, eles iniciam a construção do templo, não é? No ano 536. Entretanto, nós vamos ver que as pessoas que estavam ao redor, que estavam ali em Jerusalém, eles começaram a enviar mensagens para o rei que estava no Império Persa, dizendo: olha, essas pessoas estão construindo aqui, vamos parar com isso, eles não têm direito de fazer isso. E a Bíblia nos fala que durante 2 anos a reedificação foi detida e eles não puderam fazer mais nada. Entretanto, com a palavra do profeta Ageu e Zacarias dizendo: vamos lá, gente, temos que reconstruir, animando o povo, a Bíblia nos diz que no ano 520, então a construção reinicia e finalmente no ano 516, 20 anos depois, o templo é finalmente terminado. E isto foi feito através de Zorobabel. Amém? Vocês vão ver aí, nesta fotografia, o Muro da Lamentação, não é? O Muro das Lamentações em Israel, atualmente no dia de hoje. Esta foto eu tirei em 2010. Entretanto, vocês vão aí ver muitos judeus. Todos os sábados, quando chega de sexta para sábado, eles vêm para poder orar, para poder cantar, para poder entregar o seu sábado ao Senhor. E nós vamos ver que esta parte deste muro que vocês estão vendo aí, esta é a única parte do muro que sobrou do tempo de Zorobabel. Faz parte que Zorobabel construiu, porque aqui estava o templo do Senhor. Então, por isso que este é o lugar mais santo para eles, porque é ainda a única coisa que resta dos tempos passados, do tempo do exílio. Amém? Vocês vão ver aí nesta fotografia, isto é algo que acontece diariamente em Israel. As pessoas, tanto homens como mulheres, as mulheres têm uma parte do muro separada, onde somente as mulheres entram, e a parte dos homens, então eles têm que ter a sua cabeça coberta, e eles vêm aqui para poder orar. Qualquer pessoa pode vir, entrar e orar sem problema algum. Esdras 1:5 nos diz: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel,
filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, um homem de Deus. Esdras 6:3. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Então você pode imaginar que não somente o rei Ciro deu a ordem para que eles voltassem, mas ainda deu até mesmo as dimensões do tamanho do templo, como deveria ser ele edificado. Capítulo 6, versículo 5. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Ageu capítulo 2, versículos 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Então, meus queridos, depois que todo aquele templo ele é edificado, a Bíblia nos diz no livro de Ageu que as pessoas choravam. E Ageu ele fala e anima aquelas pessoas e disse: olha, alguns de vocês aqui talvez vieram do cativeiro e vocês lembram de como era o templo de Salomão, aquela glória tremenda, e vocês estão vendo agora esta casa humilde. Mas olha só o que a palavra de Deus diz: a glória desta última casa será maior do que o da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Olha aí, não é? Ele veio não somente para poder ensinar. A Bíblia nos diz que quando ele, antes de viajar, fez um jejum para poder retornar, e graças a Deus, este homem, grandioso homem de Deus, nos diz assim: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, ou seja, ele conhecia as escrituras dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então, estes homens, meus irmãos, eles não mediam assim: vamos embora, mas vamos ficar aqui, vamos com a mão na frente e outra atrás. Não, de jeito nenhum. Eles pediam e o rei os dava tudo o que eles pediam. Aleluia! Porque quando a coisa é do Senhor, quando a coisa é do tempo do Senhor, Deus abre as portas. Amém? Olha lá, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Aleluia! Você pode ver, meus queridos, estes homens, 70 anos, eu não sei quantos anos tinha Esdras, quantos anos tinha Neemias, quando eles vieram para a Babilônia. Mas uma coisa eu sei é que estes homens de Deus, eles permaneceram firmes, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis, estes homens de Deus, mesmo dentro de tantos contrastes de culturas, de tanta apostasia das religiões do lugar aonde eles estavam, trabalhando no palácio, convivendo com as pessoas daqueles reinos. Entretanto, eles guardaram a fé, guardaram a confiança em Deus, mas guardaram também a santidade em Deus, de não se misturarem com aqueles povos. Por isso a Bíblia nos diz que ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, e é por isso que Deus o escolhe. Amém? E diz: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber. O rei Dário não somente dá as instruções, dá permissão para Esdras voltar, mas ele diz para, olha, você coloca juízes sobre a terra, para que eles possam ensinar a palavra do vosso Deus. E quem não sabe, aprenda, não é? E foi exatamente isso que Esdras ele fez. Olha aí, Neemias 8:2. E Esdras, o sacerdote,
trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido. Faziam que lendo se entendesse. Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de tomar este versículo porque esta é a função da escola dominical, meus queridos. Lendo o livro da lei de Deus. Ou seja, em outras palavras, lendo a Bíblia e explicando o sentido. Para quê? Para que quando lendo, eles pudessem entender. Foi isso que Esdras fazia. Ele juntou o povo para poder ouvir, mas para poder explicar, para poder fazer entender. E é este o trabalho que nós temos no dia de hoje. Olha aí a primeira escola dominical, não é? Sendo ministrada por Esdras e os seus obreiros que estavam ali. Mas em terceiro lugar, o terceiro homem, Neemias. Este homem que era o copeiro do rei Artaxerxes e que foi levado para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Aleluia. Neemias, então, e o povo, a Bíblia nos diz que terminaram a edificação dos muros em quantos dias? 52 dias. E olha, meus queridos, eles sofreram uma oposição tremenda. Neemias, a Bíblia nos diz que houveram 2 homens que se levantaram contra ele, Tobias e Sambalate. E estes homens buscavam, mais de 10 vezes Neemias diz que eles buscaram ocasião para poder parar, para poder o matar, para poder tentar destruir o intento que eles estavam fazendo. Entretanto, a Bíblia diz que quanto mais pressão, quanto mais perseguição, mais o povo trabalhava. E este homem Neemias, um líder capaz, que nos mostra quanto o que foi que ele fez. E se você ler, por favor, leia o livro de Neemias. Você vai ver ali a maneira como ele tratou e ele fez com que esta obra se terminasse num período recorde. Neemias 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, ou no mês de abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Que coisa linda, que testemunho maravilhoso, não é? Este homem trabalhava diante do rei, este homem era um cativo, entretanto, a alegria do Senhor, como nos diz a palavra, a nossa força era essa força, e todo dia ele nunca, durante os anos que ele trabalhou, nunca ele se vira triste diante do rei. Mas olha aí, 2:4, e o rei me disse: que me pedes agora? Quando Neemias falou sobre a questão como estava Jerusalém, que estava queimada, que as pessoas estavam em pobreza, em miséria, estavam em desolação, o rei leu exatamente o que Neemias estava dizendo. E o rei disse para Neemias: o que você está me pedindo? O que você quer? Tudo isso aí, qual é a sua agenda? Em outras palavras, o que você quer, Neemias? E olha só que coisa linda. Então orei ao Deus dos céus. Meus queridos, Neemias, ele tinha algo no seu coração. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que é que ele queria fazer em Jerusalém. Mas ele, quando deu-se a oportunidade que o rei abriu o jogo para ele, abriu o leque e disse: o que é que você quer? A Bíblia nos diz que ele não foi pela sua cabeça e disse: olha, eu quero isso, isso, isso. Não. A Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus. Que diferença faz, meus queridos, quando nós estamos em um momento em que nos abre-se a porta e que a oportunidade surge. Nós não podemos entrar por esta porta de qualquer maneira. Nós temos que orar ao Senhor e pedir direção do Altíssimo às nossas vidas, até mesmo para fazer o que Deus quer que nós façamos, para fazer tudo aquilo que ele pensava em fazer. Era para o bem de Jerusalém, é para o bem do seu povo. Mas a Bíblia diz, ele orou ao seu Deus. Amém? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença,
peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Assim, Neemias 4:6, já Neemias está em Jerusalém. Assim edificamos um muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Oh, meus queridos, que glorioso quando nós temos um líder que sabe ser guiado por Deus, um líder que sabe colocar o povo para trabalhar, um líder que no lugar e no momento da aflição, do perigo, da perseguição, em vez de fugir, em vez de se esconder, este homem estava na frente e ele não permitia que o inimigo pudesse simplesmente desmoralizar, nem intimidar, não, de maneira alguma. E Neemias não estava aqui, olha, eu decreto, eu faço, eu falo. Não, irmãos. Neemias, ele orava ao Deus dos céus. Nós temos visto tantas pessoas que hoje tudo é, olha, eu decreto, eu falo, eu declaro. Mas a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que nós devemos pedir, que nós devemos rogar, que nós devemos clamar, que nós devemos, mesmo sabendo, nós devemos pedir a Deus. Que coisa maravilhosa! E a Bíblia diz que este homem, este líder, sabia clamar ao Senhor, pedir ao seu Deus. Ele não estava lá declarando, nem. Não, ele orava ao Senhor. Quando o inimigo, quando Tobias, Sambalate se levantava contra ele, ele ia aos pés do Senhor, ele ia para o joelho, ele ia para a oração, ele ia clamar ao Senhor. E Deus o respondeu, aleluia. E a Bíblia diz que todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo estava inclinado, todo mundo queria trabalhar, aleluia. Neemias 6:15, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Aleluia. Neemias 7:1, sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Não somente ele construiu as muralhas, mas Neemias também, ele construiu as portas, ele reedificou, porque muitas dessas portas estavam queimadas. Nesse próximo slide, vocês vão ver aí as portas de Jerusalém no tempo de Neemias. Haviam 12 portas, não é? A porta das ovelhas, dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, da prisão, a porta das águas, a porta de Efraim, a porta dos cavalos, a porta oriental e a porta da guarda. Portanto, a Bíblia nos diz que quando Neemias chegou, no capítulo 1 de Neemias, vai mostrar que quando ele chega, né, capítulo 2, quando ele chega em Jerusalém, o que é que ele faz? Ele não foi lá ver como é que estava todo mundo, não. Ele pegou, ele e apenas outras 2, 3 pessoas, com seu cavalo, e eles caminharam todo o percurso da cidade para ver, para sondar como é que estava o estado das portas, para ver o que é que era necessário fazer. Isto se faz um bom líder. Ele vê o que é necessário, ele sonda, ele faz um programa de ação, e foi isso que Neemias ele fez. Então aqui vocês vão encontrar as 12 portas encontradas, não é? Em Jerusalém, na época de Neemias. Agora, nos dias de hoje, não é? Jerusalém, eles têm na muralha que nós vamos ver da cidade antiga de Jerusalém, hoje nós temos apenas 8 portas. Por quê? Jerusalém foi construída e destruída várias vezes, e os seus muros e portas foram edificados, foram queimados, foram expandidos, e hoje, não é? Estas muralhas que vocês veem hoje em Jerusalém, na cidade antiga, na qual você pode caminhar por cima destas muralhas, nós vamos ver que ela foi construída, estas muralhas, do ano 1535 a 1542. Essas muralhas da Cidade Velha foram construídas pelo sultão turco otomano
não é? Chamado de Solimão o Magnífico. E então, nestas muralhas atuais, existem apenas 8 portas, que é a porta de Sião, que é esta que vocês estão vendo aí. Ficava muito perto, não é, do bairro armênio, na cidade velha de Jerusalém. Existem 4 bairros. A cidade é dividida em 4 bairros: o bairro judeu, o bairro árabe, o bairro cristão e o bairro armênio. A porta de Sião fica junto deste bairro armênio. Temos, por exemplo, a porta de Jafa. Esta porta, que antigamente Jafa se chamava Jope, esta porta era que dava de saída para você ir para Jope, para Jafa, não é? Ou Jafa. Muito bem. Também, como por exemplo, temos a porta de Damasco. Esta porta dava saída para a estrada que levava até Damasco. Então, o apóstolo Paulo, quando ele sai de Jerusalém para ir para Damasco, para buscar os crentes que estavam lá, ele sai por onde? Por esta porta. Amém? E também nós vamos ver uma dessas portas que é chamada a porta dourada. Esta porta está fechada, porque esta porta dava acesso direto ao templo. E quando as pessoas entravam, elas entravam por ela para ter acesso ao templo. E Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele entrou exatamente por estas portas aqui para dentro do templo. Quando Jesus ele vier na sua segunda vez para livrar a Israel, que ele irá entrar por estas portas para poder assim ele ser coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e durante o milênio ele estará reinando durante 1000 anos. Amém? Nosso terceiro tópico, então, as oposições para reconstruir. Ou seja, foi muito bem, vamos reconstruir, mas houveram oposições para reconstruir. Em primeiro lugar, qual é a primeira oposição? A negligência do povo de Judá. Por incrível que pareça, este povo que voltou do cativeiro e voltou para Jerusalém, eles começaram a deixar de lado a construção e a casa de Deus. E vamos ver o que acontece. Em segundo lugar, as resistências externas dos inimigos, das pessoas. Lembra-se dos samaritanos, do povo da terra, que se casou com o povo de fora que veio, que o Nabucodonosor trouxe para poder habitar em Samaria. Então, essas pessoas, né, se misturaram, tiveram grande resistência contra o povo de Deus. Mas em terceiro e último lugar, Zacarias e Ageu, eles animam ao povo de Deus a continuar a fazendo a reconstrução. Muito bem, a negligência do povo de Judá. Ageu, capítulo 1, versículo 3 nos diz: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Por que que Ageu diz isso? Lembre-se aqui que naquela folhinha que nós falamos, que o templo foi começado a ser edificado, mas depois os inimigos se levantaram, pararam de construir e o povo simplesmente deixou para lá. Ninguém pegou mais na pá, ninguém pegou mais no martelo, deixaram tudo para lá. Todo mundo começou a construir sua própria casa. E Ageu então tem que lembrar ao povo, disse: É para vós? Será que esse é tempo de vocês estarem refazendo suas casas lindas, magníficas, quando a casa de Deus está abandonada, está ainda para ser terminada? Não é? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Esta foi uma palavra de correção de Deus por parte do profeta Ageu. Qual foi o resultado dessas pessoas fazerem isso? Ele disse: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, o que foi que Deus fez? Eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então, meus queridos, Deus havia trazido aquele povo para poder reconstruir
Esta foi o edito, esta foi o decreto. Os ímpios, os reis pagãos, haviam dado tudo, aberto as portas, dado ouro, dado tesouro para que eles pudessem reconstruir. O primeiro empecilho, o primeiro obstáculo, o povo simplesmente abandonou tudo e foram lá construir suas casinhas e deixaram para lá. E Deus disse: Olha, vocês estão buscando somente o que é vosso, eu vou assoprar. Para quê? Porque a minha casa não pode estar deserta. Amém? Esdras 9:1 diz: Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo. Olha aí, segunda coisa importante que aconteceu durante este tempo. Lembre-se de novo, desde o tempo que Zorobabel ele regressou com uma grande quantidade de pessoas. Foram muitas pessoas que voltaram. Foram mais de 47.000 pessoas que voltaram. Então, a Bíblia nos diz que quando Neemias chega, não é? Uns 68 anos depois, o que acontece? O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 9:2, porque tomaram, olha aí o que estavam fazendo, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Oh, meus queridos, o povo de Israel sabia, se era uma das coisas que Deus havia determinado pela sua lei, é que eles não podiam dar seus filhos em casamento com mulheres estrangeiras, com outros povos, não podia haver mistura. Por quê? Porque estas pessoas haveriam de corromper seus corações, como corrompeu no tempo dos juízes, como corrompeu no tempo de Salomão, como corrompeu neste tempo aqui. Amém? Deus era claro na sua palavra, mas o povo desobedeceu. Mas não somente isso, resistências externas, povos inimigos se levantaram contra Neemias, se levantaram contra Esdras, se levantaram contra Esther e Mardoqueu, lembra-se? Foi tudo nesse tempo. Vamos lá ver. Esdras 4:4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar. Aleluia. Esdras 4:21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Ou seja, o povo daquela cidade, aquelas pessoas que ali estavam, quando viram Zorobabel construindo o templo, Esdras ensinando, Neemias vindo para construir os muros da cidade, o povo disse: quem foi que deu ordem para eles construírem isso? E mandaram notícia lá para o Império Medo-Persa. E começou esta onda de perseguição do povo de Deus na construção. E olha aí, Neemias, assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, mesmo com todas as oposições. Neemias 4:2, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha aí a palavra dos homens que habitavam em Samaria e que vieram a Jerusalém para poder tentar parar a obra que Neemias estava falando. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Meus queridos, quando o inimigo, não somente o inimigo das nossas almas, como os inimigos que o diabo levanta, pessoas, quando eles não vencem na confrontação, quando eles não vencem na batalha, quando eles não vencem em tirar a vida, o que é que eles fazem? Tentam menosprezar, humilhar, para poder fazer você sentir: olha, eu realmente não sou nada. Olha, eu realmente não sou ninguém. Não é isso que o diabo diz? Quem é você? Olha o que é que você fez. Olha quem é que você era. Meus queridos, nós não podemos dar ouvidos ao inimigo das nossas armas. É isso que eles fazem. Olha aí. Como não conseguiram parar Neemias e disse: olha,
esses fracos judeus, quem são eles? Será que eles vão edificar? E ainda eles dizem: "Olha, até as raposas vão conseguir derrubar este muro". Meus queridos, que nós não possamos dar ouvidos àquilo que o diabo ele fala, amém? Mas, para isso, Deus levanta homens, Zacarias e Ageu, animam ao povo do Senhor a continuar na construção, porque Deus era com eles, aleluia. Olha aí o que é que diz: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Ageu 2:4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Que maravilhoso saber que quando nós estamos nos empenhando, o Senhor está conosco, o Senhor está fazendo, o Deus, o Senhor dos exércitos, é por nós, aleluia. Zacarias 2:5, e eu, diz o Senhor. Oh, aleluia. Quando Zacarias profetiza isso, meus queridos, o templo estava lá edificado, mas os muros da cidade estavam todo abertos, estavam quebrados, as portas fendidas, aleluia. Não havia proteção contra os inimigos. As muralhas, os muros, elas formavam uma proteção para os habitantes da terra. E nesta hora que Zacarias fala para o povo de Deus, aquela cidade tinha o seu templo agora, mas não tinha muralhas. Neemias não havia chegado ainda, mas olha só o que é que Deus diz através do seu profeta. Ele disse: eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia! O Senhor é o nosso protetor. Meus queridos, que lição maravilhosa! Tantas coisas, aleluia, tantas coisas ainda que poderiam ser faladas ainda, mas ficamos por aqui nesta lição do dia 23 de março de 2025. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente na lição que você estará dando para os seus juvenis e que eles possam não somente estar disposto a trabalhar para o Senhor, mas saber que quando nós colocamos, arregaçamos as nossas mangas para o trabalho da obra do Senhor, haverá obstáculos, haverá oposições, haverá inimigos, mas lembremos-nos sempre que o nosso Deus que nos chamou, não somente Ele capacita, mas é Ele que nos protegerá. O seu muro de fogo estará ao nosso redor através da sua palavra, através do seu Espírito às nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te vos guarde. Amém.